Isso é muito importante. O Wegener, ele lançou primeiramente aquela hipótese de que as ideologias revolucionárias de massa eram descendentes em linha direta do gnosticismo. Depois ele foi descobrindo que tinha outros elementos, e outros, e outros, e outros, e outros. Por exemplo, o negócio milenarista. E, bom, eu acho que a dificuldade, o problema que o Wegener colocou é um dos mais difíceis da historiografia universal. Ele levou a coisa até um certo ponto, e a pesquisa dele foi inconclusiva. Como ficou inconclusiva a famosa pesquisa do Max Weber sobre as relações entre religião e economia. O que importa não é ter chegado à conclusão, porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, verdade é filho do tempo. Cada um tem que pôr um pedaço. A gente vai avançando o negócio, chega uma hora que a coisa fica clara. E eu acho que o Wegener não conseguiu chegar a uma solução definitiva, porque, não digo definitiva, mas a uma solução que pelo menos aplacasse as perguntas, né, e objeções possíveis, porque ele se ateve ao conteúdo dessas ideologias. E eu acho que encontrar uma unidade do movimento revolucionário do ponto de vista de conteúdo é impossível. Daí essa minha pesquisa, Mentalidade Revolucionária, da qual já publiquei vários retratos, onde eu me atenho ao aspecto formal. Quer dizer, você reduz todo o discurso do fulano às suas premissas fundamentais. Não premissas de conteúdo, mas premissas formais, aqueles elementos que estruturam a lógica do discurso dele. E aí você encontra a unidade. Na hora que você encontra a unidade, você percebe que esse conjunto de inversões ele foi sendo formado aos poucos por agregação de elementos de várias proveniências. Por exemplo, a inversão do tempo já estava dada nas doutrinas milenaristas desde o tempo do Antigo Testamento. Onde você está falando de um milenarismo, o que é um milenarismo? É a ideia de que, vamos dizer, de uma era de paz e justiça futura que vai ter a culminação da história humana. Então, você parte do princípio de que ele já conhece o fim da história. E daí ele passa a analisar todo o restante da história a partir daquele futuro hipotético. E eu já expliquei para você que, eu não lembro se expliquei aqui ou se expliquei no seminário de filosofia. Vocês também me desculpem, porque eu falo para tanto público diferente, que às vezes a gente pensa que falou uma coisa para um sujeito e falou para o outro. Eu já via me acontecendo. Quando dava aula em 5 estados, né, eu às vezes chegava no Paraná e prosseguia a aula que eu tinha dado em Minas. Né? E o pessoal não sabia do que eu estava falando. Se acontecer, vocês me avisem, por favor. Não sei se falei aqui ou no seminário. Quando Jesus Cristo diz, não é para vocês saberem, né, a data do final dos tempos, ele diz uma coisa fundamental. Se você não sabe quando algo vai acontecer, você não sabe qual é o contexto histórico em que vai acontecer. E se você não sabe qual é o contexto histórico, você não sabe nada a respeito. Porque um fato qualquer, ele muda de significado, muda de relevância completamente se acontece em contextos diferentes. Então, no fim das contas, ele disse o seguinte, não é para vocês saberem nada a esse respeito. E, de fato, ninguém sabe nada. Tá certo? Então, viver na incerteza do fim faz parte da estrutura da realidade, faz parte da estrutura da condição humana. É isso que Jesus está ensinando para nós. Agora, se você não está aguentando a condição humana, se não está aguentando a incerteza, você inventa um negócio hipotético, um futuro hipotético e passa a reinterpretar o presente e o passado à luz dele e acha que está sabendo tudo. Isso aí não foram os revolucionários que inventaram. Esse elemento já estava pronto nas doutrinas milenaristas. Veja que no cristianismo houve uma certa infusão de milenarismo nos primeiros séculos. Depois veio Santo Agostinho e botou fim naquele negócio. Mostrou que aquilo tudo era um absurdo. E daí, durante 1000 anos, não se falou mais disso. Quando passam 1000 anos do tempo de Agostinho, Agostinho é século IV. Quando chega lá pelo ano de 1400, quer dizer, 1000 anos sem falar essa besteira, o negócio começa a pipocar de novo. E começa a pipocar no momento em que a igreja entra em crise. Aquele negócio da transferência do papado para Avignon, né? A Roma ficou, né, sem autoridade. O pessoal chegou a ver. A cidade ficou não só sem autoridade papal, ficou sem autoridade nenhuma, virou um caos. Foi entregue para os bandidos, né?
Então a igreja começa a fraquejar, e daí o que acontece? O pessoal tira do baú aquelas várias doutrinas milenaristas. Milenarismo é uma doença que aparece sempre que a situação engrossa, né? Por exemplo, os judeus sempre tinham doutrina milenarista antigamente, né? Já antes de Cristo. Quando eles foram expulsos da Espanha, começa a aparecer doutrina milenarista no meio do judeu para todo quanto é lugar. Se ele está desesperado, ele começa a inventar que ele tem um futuro brilhante, tá entendendo? É compreensível isso aí. Mas o milenarismo em si não é revolucionário, mas ele traz um dos elementos formais da mentalidade revolucionária, que é a inversão do tempo. E outras correntes vão trazendo outros elementos. Alguns elementos. A minha pesquisa, eu esqueci um negócio que se chama ideologia. Eu não quero saber de ideologia, né? Por quê? Porque a variedade de ideologias revolucionárias é imensa. Então, você não vai encontrar uma unidade do ponto de vista ideológico. Né? Então, eu vou me ater aos elementos lógico-formais e aos elementos estratégicos. Por quê? Embora você tenha ideologias diferentes, não existem muitas maneiras diferentes de você empreender uma revolução. Porque o que é uma revolução? A revolução, eu defini formalmente revolução como uma promessa de futuro abrangente, quer dizer, para toda uma sociedade ou para toda a humanidade, a ser realizada mediante a concentração do poder. Tá certo? Então, para fazer isso, não existem tantas estratégias assim. Então, o que é importante não são os elementos ideológicos, não é o conteúdo das promessas. São os elementos lógico-formais e os elementos estratégicos. Então, os elementos lógico-formais foram sendo dados por diferentes proveniências. Tá certo? Por exemplo, quando aparece, vamos dizer, na Reforma Protestante aparece, sobretudo com o calvinismo, a ideia de que os agentes da transformação são pessoas santas, que elas não podem fazer o mal, entendeu? Foi Calvino que disse isso, mas houve revolucionários na época que, de maneira explícita e implícita, passavam essa ideia para as pessoas. Se você está do nosso lado, se você está lutando pelo advento do reino do Cristo, tudo que você fizer é bom. Então, já é a inversão da responsabilidade moral. Quer dizer, se eu matei você, a culpa é sua, porque tu é um pecador e eu sou um santo. Esse é o segundo elemento que vai se incorporando, não só dessa fonte, muitas outras. Né? E assim, quando chega por volta do século XVIII, esses vários elementos, vamos dizer, eles se aglutinaram e formaram um conjunto. Então, na Revolução Francesa, você já vê todos esses elementos juntos, operando na prática, mas você não vê o quê? Você não vê uma teoria geral da Revolução. Essa teoria vai aparecer, então, com o Adam Weishaupt, o homem da sociedade do Illuminati, esse já explica como é que é para fazer a Revolução, e depois com o Karl Marx. Então, essa é a solução do problema. Eu já publiquei alguma coisa disso aí, né? Espero terminar logo o livro, mas mesmo que não saia do livro, a tese já está publicado em artigos de jornal, em aulas que eu gravei, etc. E tem até em Portugal, né? Lá na Universidade Católica de Lisboa, a minha teoria da mentalidade revolucionária já é objeto de uma tese universitária do Bruno Garsaro, né? Que é, vamos dizer, aí no nosso universo bloguístico, uma das pessoas mais inteligentes e talentosas. Eu fico muito feliz de que uma pessoa de que esse assunto seja estudado por uma pessoa dessa capacidade como o Bruno Garsaro, né? Então, vamos dizer, a minha teoria da mentalidade revolucionária já é uma coisa que ela já existe, embora não tenha sido publicada em livro. Ela foi publicada por outras maneiras, e ela é, vamos dizer, a etapa seguinte da pesquisa do Wegelin. Eu estou pretendendo, vamos dizer, partindo do que o Wegelin levou a coisa até um certo ponto, falou, bom, e agora, qual é a pergunta que sobrou? A pergunta que sobrou é a seguinte, o Wegelin não conseguia saber qual é exatamente o papel desses vários elementos. Ele não conseguia articular, né? Ele aprofundou no gnosticismo, né? Mas no fim da vida, ele percebia que o negócio milenarista tinha um certo peso. Qual é o peso? E qual é a contribuição específica de cada um? Pois é exatamente isso que eu estou tentando responder, porque acontece que Wegelin morreu e nada mais disse, nem lhe foi perguntado, tá entendendo?
Então a gente tem que pegar a bola e continuar.